Cotidiano. Oferecimento. Unimar, a Universidade de Marília. E Casa Sol, a mega loja. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2015, é o dia de Santa Clara, considerada a padroeira da televisão, dia da consciência nacional, dia do garçom, dia do estudante e dia do advogado. A semana segue com tempo estável, sem previsão de chuva e com temperatura elevada para o inverno. A qualidade do ar já fica prejudicada, mas ainda não estamos em estado de atenção. Umidade relativa chegando a 35%. Mínima de 17 e máxima de 26 graus. Entre os destaques de hoje você vai ver: o Hospital Espírita realiza exposição com 11 obras desenvolvidas por pacientes da terapia ocupacional. Amigos e familiares acompanharam na última semana a colação de grau dos alunos da 28ª turma de Medicina Veterinária da Unimar. E veja também a primeira matéria da série especial sobre segurança no trânsito. Aqui no estúdio, o presidente da OAB Marília, Dr. Tayon Berlanga, fala sobre os desafios e conquistas do direito neste Dia do Advogado. O Cotidiano está no ar. Olá, sejam bem-vindos, Cotidiano no Ar. Para quem nos assiste ao vivo na hora do almoço, você pode participar e interagir das nossas conversas aqui no estúdio e também enviar as suas sugestões ou críticas por meio da nossa página no Facebook, Programa Cotidiano. Você é sempre o nosso principal convidado, né? Eu gosto de frisar muito isso aqui durante as nossas edições que vão ao ar de segunda a sexta-feira pelo nosso canal 13. Vocês viram aí na abertura o destaque para algumas datas, né? Que nós sempre fazemos aqui questão de frisar, datas comemorativas. Hoje, especialmente, nós estamos destacando o Dia do Estudante e o Dia do Advogado. Você viu que o Dr. Tayon está aqui com a gente, já vamos iniciar a nossa conversa sobre a evolução desse trabalho, de suma importância, a dedicação dos advogados, né? Justamente para que a gente possa aprimorar ainda mais o nosso Estado de Direito. Vamos entender um pouquinho mais, né, sobre a importância desse trabalho e o quanto a gente pode e o quanto nós devemos nos beneficiar do conhecimento dos advogados, né, para que a gente possa viver de uma forma mais saudável e mais digna. Tudo isso e muito mais a gente conversa já já. Só que antes, você certamente aí deve estar se perguntando: por que hoje é o Dia do Estudante? Por que hoje é o Dia do Advogado? Não se preocupe, o Cotidiano está aqui para isso. O Cotidiano explica. O Cotidiano explica. O Dia do Estudante é uma data especial, pois é uma homenagem a todas as pessoas que valorizam o conhecimento e o crescimento pessoal. É comemorado em 11 de agosto, porque esta é a data em que foram criados os 2 primeiros cursos de nível superior no país, Ciências Jurídicas e Ciências Sociais. Isto ocorreu no ano de 1827, por decreto de Dom Pedro I. Antes disso, quem quisesse cursar o ensino superior teria que ir até a Europa, pois era só do outro lado do oceano que existiam universidades. Vale lembrar que ao longo dos anos, este dia também marcou eventos importantes, como a criação da União Nacional de Estudantes, a UNE, em 1937, que é a entidade representativa dos estudantes em nosso país. Já a comemoração do Dia do Advogado é uma tradição que remonta ao Primeiro Império no Brasil, entre 1822 e 1831. Dom Pedro I, que havia proclamado a independência do Brasil anos antes, queria que o novo país tivesse suas próprias leis. Em 1824 é redigida a primeira Constituição brasileira, mas não bastavam leis sem alguém que as executasse. Pensando nisso, o imperador criou no dia 11 de agosto de 1827 os 2 primeiros cursos de direito no país. Um foi inaugurado em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e outro em São Paulo. O respeito pela nova profissão era tão grande que comerciantes e donos de restaurante faziam questão de bancar a conta dos estudantes de direito nesta data. E assim nascia uma tradição, o Dia da Pendura. Tá aí, olha, o Dr. Tayon está aqui falando sobre a importância justamente dessa data, né? Porque quando nós falamos sobre o estudante, obviamente não tem como desassociar uma coisa da outra, dia do advogado, dia do estudante, porque o advogado, pelo menos, ele vai me corrigir se eu estiver errada, é um estudante permanente, né? Para sempre, assim como a maioria das profissões. Dr. Tayon, seja muito bem-vindo, parabéns pelo seu dia aqui, certamente representando toda a classe.
Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, a OAB agradece a presença no seu programa, por estarmos aqui, podemos conversar com seus telespectadores e transmitir um pouco da importância da advocacia no cenário, não só local, mas também no cenário nacional. A advocacia é uma das primeiras profissões no Brasil, nós vimos aí, remonta à época do Império, tanto é verdade que a gente tem um decreto baixado pelo imperador à época, que todas as pessoas formadas em ciências jurídicas deveriam ser reconhecidas pela população como doutor. Sim. E daí que demonta, por que nós chamamos o advogado de doutor? Remonta exatamente essa época do Império e esse decreto assinado por Dom Pedro I. Existem esses questionamentos, né, sobre professor, doutor, alguns aceitam, outros não. Exato. E em inúmeras áreas também isso vem acontecendo. Exato. Mas então, só para voltar acerca dessas informações, né, sobre o estudante e, obviamente, a profissão em si, né? Porque você começa ali na graduação, mas antes disso, esse desejo de conhecer um pouco mais da área, pensando-se até, né, que seja algo muito simples, mas é uma carreira que exige dedicação, conhecimento, estudo e pesquisa contínuos, né? Sem dúvida nenhuma. Você, quando escolhe a área do direito e você passa a estudar o direito desde a graduação, você ouve diariamente dos professores, em todas as disciplinas, que o direito te obriga a estudar diariamente. Você tem que diariamente estar se atualizando, buscando as informações, porque é uma disciplina que não é estática. Nós não paramos no tempo com o direito. Hoje você tem uma modernização muito rápida das leis, as leis sofrem, através do Congresso Nacional, uma alteração frequente. Nós temos também as jurisprudências dos tribunais, que são as interpretações que os tribunais fazem da legislação, assim como o STJ, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais regionais federais, os tribunais trabalhistas. Então nós temos uma diversidade de áreas do direito que a cada momento sai uma situação nova, se aparece uma importância nova e o advogado ele precisa estar atualizadíssimo. Muitas das vezes você inicia uma ação, uma discussão jurídica em razão de um direito sobre uma lei e termina esta ação em outra lei. Já com uma diferenciação bastante grande. Então o advogado ele não pode parar no tempo. Até porque ele é o primeiro consultor, o orientador, né, do seu cliente. Isso. É um socorro quando a gente precisa, a gente pensa logo em vocês. Imagine se eu chego para pedir uma orientação e aí o advogado me diz, preciso saber direito, eu não estou sabendo dessa novidade. Exato, não é assim? Preciso dar uma estudada. Isso é complicadíssimo. A gente tem, Eduardo Conturri é um autor uruguaio, e ele escreveu o decálogo do advogado, os 10 mandamentos da advocacia. E o Eduardo Conturri, como autor, ele sempre dizia que o advogado é o primeiro juiz da causa. Porque ele é o primeiro a ouvir o reclamo do seu cliente e é o primeiro a retirar, através das conversas com o seu cliente, os pontos de apoio e de sustentação que ele tem para o direito daquele cliente. Então, para que o advogado também consiga fazer isso, ele precisa estar atualizado. Sim. Ele precisa reconhecer, através da conversa do cliente, qual é efetivamente o direito desse cliente. O bom advogado é aquele que recebe o seu cliente no escritório, ouve o reclamo desse cliente e consegue tranquilizá-lo através de informação correta, precisa, informações que levam a esse cliente se tornar conhecedor do direito dele. Então é muito importante que a sociedade saiba que o advogado, quando indagado, quando procurado por algum problema, ele vai sempre lhe mostrar onde está o seu direito na lei, onde está o seu direito na análise dos tribunais, para que aquela pessoa possa saber como que ela pode se movimentar dentro daquela existência do direito. E isso, as atualizações hoje legislativas, de códigos e tudo mais, vem fazendo essa modernidade do direito. Hoje o advogado ele deixou de ser o advogado contencioso, sim, que é aquele advogado em que o cliente o procura e ele imediatamente promove a ação judicial. Hoje, até por essa visão do novo Código de Processo Civil, que entra em vigor no próximo ano, o advogado ele vai se tornar um mediador de causas. Sim. Então ele vai ter que ouvir o cliente, buscar a outra parte, ouvir a outra parte e tentar de todas as formas conciliar. Nós temos hoje um sistema judiciário abarrotado de processos, é uma média imensa de trabalho.
o que faz com que muitas das vezes se demore demais a entrega de uma sentença. Mas esse é um desafio, né, que vocês todos já trabalham muito, a OAB principalmente, para encontrar alternativas, né, justamente para facilitar. Sem sombra de dúvidas. A OAB ela participa de todo o projeto legislativo que diz respeito à alteração de leis junto ao Congresso Nacional. A OAB ela tem uma participação efetiva junto ao Congresso através do Conselho Federal da OAB. Então, sempre se tem conselheiros federais e comissões da ordem, especializadas em todas as áreas do direito, que acabam assessorando os deputados e senadores, justamente para auxiliá-los na composição de uma lei que venha a favorecer, acima de tudo, a sociedade. Isso acontece em âmbito local também? Ou deveria acontecer? Na verdade, acontece em âmbito local, porque, por exemplo, a Câmara Municipal de Marília, ela tem o advogado que assiste o presidente da Câmara e a Câmara. A Prefeitura tem o procurador-geral do município, nomeado pelo prefeito, que também é um advogado. E essas pessoas, elas sabem e que têm o respaldo da OAB para estar naquele local, e porque se elas tiverem qualquer necessidade também de se aprofundar os estudos, a OAB está pronta para auxiliá-la. Então, não só na forma local, mas também na forma estadual e até mesmo na forma federal. Justamente porque nós sabemos que é da boa lei que surge a boa justiça. Exatamente. Né? Porque se a gente deixar que uma lei saia de forma falha, o reflexo para a sociedade é muito gravoso depois. Então, a ordem ela acaba tendo uma participação, às vezes não tão direta e às vezes indireta, como é o caso, em todos os cenários, tanto do Legislativo quanto do Executivo. São muitas as reflexões. Primeiro, o doutor Taio estava falando sobre esse contato mais pessoal, né, com o cliente. Sim. Depois, nós vamos seguindo o seu raciocínio e pensando já, né, no global, né, na comunidade, na sociedade. Isso. E globalização no sentido real da palavra também, né, porque hoje as fronteiras, a falta de fronteiras, né, obviamente nos obrigam a pensar não só na nossa realidade. Quer dizer, daí a gente já percebe, né, a importância do advogado, e nós vamos entrar num outro tópico. O senhor já está bem falando dessa evolução, mas sobre, certamente todo mundo sabe, a importância, né, da advocacia para esse Estado de Direito, né, para que ele siga atendendo ao cidadão, né, da melhor maneira possível. Então, Estado e Direito. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque hoje a gente já percebe a movimentação muito grande, né, principalmente pelos meios de comunicação, sobre situações que acometem a política, principalmente, né, e até que ponto, na verdade, a política, né, tem uma certa influência no desempenho, no trabalho de vocês. Isso também, como a OAB enfrenta esse tipo de situação, principalmente como a população vai enxergar o trabalho de vocês? Certo. A OAB, ela sempre se posicionou de forma muito direta. A OAB ela não dá volta para impor sua posição ou apresentar a sua posição. Nós somos regidos por uma lei federal, que é a Lei 8.906 de 1994. Essa Lei 8.906 de 1994, que rege a advocacia no Brasil, estabelece no artigo 44, no seu inciso 1, que a função primordial do advogado e, por consequência, da Ordem dos Advogados do Brasil, é defender o Estado democrático de direito, a cidadania e pugnar pela boa aplicação das leis e da justiça. Essa é a finalidade primordial da advocacia. Partindo desse preceito e seguindo a sua linha de raciocínio, a OAB ela lançou recentemente uma campanha que ainda vai chegar no interior, porque a campanha inicia primeiro na capital, através do Conselho Federal, já passou pelo Conselho Seccional e agora vem para o interior, que é a campanha contra a corrupção. E essa campanha chama Corrupção Não. Sim. Essa campanha Corrupção Não, que foi lançada pela OAB, é uma campanha que visa, acima de tudo, pregar a liberdade que as instituições do judiciário devem ter na boa aplicação da lei. Então, a liberdade do judiciário, por exemplo, nas ações que se tem dessas operações que nós temos assistido com frequência, a liberdade das entidades públicas na aplicação efetivamente da justiça, então liberdade para o juiz, liberdade para o procurador denunciar quem quer que seja. A OAB sempre se colocou ao lado do Procurador-Geral da República em todas as denúncias que ele apresentou, mesmo que contra políticos. Sim. Justamente para demonstrar que o importante não é a pessoa que está sendo denunciada, mas o fato que está por trás dessa pessoa. A pessoa é o de somenos, né? Porque a pessoa poderia ser qualquer outra. O importante é o fato que por ela foi praticado. Então a OAB desempenha e tem lançado essa campanha
da corrupção, não, que vai se alastrar pelo Brasil todo, onde ela busca colher e vai começar a colher assinaturas para se alterar algumas normas constitucionais e até mesmo normas legais. Apesar de nós sabermos que para alteração de norma constitucional precisa se eleger um congresso específico para isso, que é uma Assembleia Constituinte, mas a OAB precisa começar a fomentar essa Pelo visão. menos a discussão, né? Isso. Sobre o assunto. E trazer Porque só pra você sociedade. falar que não dá e pronto, Exato. isso limita muito, né, a Exato. atuação. E a OAB, quando ela fomenta esse tipo de discussão para a sociedade, é porque nós sabemos que os políticos brasileiros, eles só se movimentam para a alteração de uma lei quando eles percebem que a sociedade espera isso deles. E quando a sociedade está mobilizada, cobrando. Exato, né? porque ele, infelizmente, eu acho que essa é uma cultura brasileira que acaba nos prejudicando sensivelmente aqui embaixo, que nós somos vistos apenas como eleitor. Sim. E não como cidadão. E essa confusão que se faz da figura do eleitor e cidadão nos faz ter essa necessidade de um movimento para dizer, olha, já que você quer, está aqui um abacinado e tem meu título de eleitor aqui na frente. Então eu sou eleitor e eu estou pedindo isso porque eu voto, porque eu te elejo, porque eu elejo o outro e assim segue. Então a gente observa do Brasil, assim, o Brasil é um país extremamente novo, a gente não pode esquecer disso. Dentro do cenário mundial nós somos ainda uma criança a ser analisada. Trabalho democrático, exercício da democracia, então... É mais novo mais ainda, novo porque ainda. vem da Constituição de 88. Imagina. Então nós somos extremamente novos na discussão desses embates, mas a gente tem evoluído muito. Mas isso não justifica, né? Dizer, somos novos, Não. mas nós temos referência de quem já passou por esses problemas, a gente pode adaptar. A gente tem a história. Claro. E a história nos mostra que esse tipo de situação, se for deixada no Brasil, nós corremos risco da tirania. Exato. Né? Porque se a pessoa começa a sentir que é o poder pelo poder, e essa história do poder pelo poder, nós já vimos na história o que aconteceu. E temos visto ainda hoje, né? Ainda hoje em alguns países da Europa, do centro da Ásia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a OAB ela é uma fortaleza, porque a única profissão que é descrita pela Constituição Federal é a do advogado. No artigo 153 da Constituição, diz lá que o advogado compõe o sistema judiciário. E isso foi um trabalho que a OAB teve na Constituição de 88, justamente para que, já que era a Constituição cidadã, tão dita pelo Ulisses Guimarães, quando da sua promulgação em 5 de outubro, que a advocacia fosse vista como um dos pilares dessa justiça. Porque se nós deixássemos só para o Estado o pilar da justiça, nós correríamos o risco de, amanhã ou depois, alguém virar as costas para a sociedade e retirar da sociedade o seu mais sagrado direito, que é o direito da justiça, que é o direito de ter os seus direitos respeitados, os seus direitos amparados. Então, a ordem ela vai fazendo um trabalho de formiguinha, ela vai fazendo um trabalho de movimentação. Seguindo os seus preceitos, né, que são aqueles divulgados e esclarecidos, inclusive, para os futuros profissionais, ética, né, respeito, transparência, porque não dá para... Moralidade. Por isso que, às vezes, o trabalho é um pouco mais lento nesse sentido de alterações. A ordem promove com muita frequência ações junto ao Congresso, junto ao Supremo Tribunal Federal. A ordem tem 3 ações andando junto ao Supremo Tribunal Federal hoje para resguardar o interesse da sociedade. Uma das ações é a ação que diz respeito à atualização de forma correta da tabela do imposto de renda, porque o governo se nega a atualizar de forma correta o imposto de renda. A ordem já tem a ação em andamento referente a isso para discutir. Então percebe que o resultado desta ação não atinge só os advogados ou para o advogado, é para a sociedade como um todo. A ordem tem uma ação judicial que discute essa situação hoje da maioridade penal ou redução da maioridade penal. Por quê? Porque se tenta fazer, através do Congresso Nacional, um campo eleitoreiro. Exato. Reduzir a maioridade penal sem mudar a Constituição está errado. Isso não vai produzir efeito posterior. E é isso que justamente eu quero trazer aqui no próximo bloco, que eu pedi desculpa para o doutor para interromper um pouquinho, mas sobre essa avalanche de informação que a sociedade até pouco tempo atrás não tinha acesso algum ao que acontecia nos bastidores, e hoje, felizmente, democraticamente, né, existem esses veículos e ferramentas, a internet, as TVs, né, que são oficiais, e a gente tem a opção de acompanhar até ao vivo em tempo real. Correto. Mas como é que a população recebe tudo isso se ela não tem conhecimento? E aí que é possível utilizar os assuntos, né, de uma forma até mesmo sorrateira. Porque como você sabe que ninguém vai te contestar,
você vai ao público e diz o que quiser, ou tenta manipular, né, todas essas ferramentas e possibilidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois do intervalo, para que você aí de casa possa entender também, aproveitar esse dia do advogado e aproveitar também a oportunidade de se aproximar do conhecimento, né? Porque contra fatos não há argumento. Se você tiver argumento, é possível dar alguns passos a mais. E o senhor falou do cidadão, e aí a gente deixa de ser o pacato cidadão. Nós precisamos ser, né, aquele cidadão que participa usando das armas que nós temos, armas positivas, claro. Intervalo rápido e a gente já volta. Cotidiano, com Lenise Almeida, volta já. Aqui na Casa Sol, você nada de braçada. Sala de jantar, 8 lugares, com vidro, R$ 3.690. Estofado retrátil e reclinável, R$ 2.690. Invista no que é seu. Construa! 300 suplementos e agora a Academia, uma loja que oferece a maior variedade de suplementos com o melhor preço e agora com Academia, a preço promocional, R$ 69,99 a mensalidade. Também tem aulas de zumba, aulas de dança, aula funcional, lutas e musculação. Linha fitness com os melhores preços. Agora não tem mais desculpa de não vir para a Academia por falta de tempo. A 300 fica aberto das 7 da manhã à 1 da manhã. Em breve aberta aos domingos. 300 suplementos e Academia. Na 15 de novembro, 747. Especializada em comunicação visual, a Etiquetas Marília traz uma ampla variedade de produtos e serviços para atender a necessidade da sua empresa. Com profissionais altamente capacitados, a Etiquetas Marília oferece produtos como banners, camisetas, panfletos, brindes personalizados, gráficos, adesivos em geral, entre outros serviços. A Etiquetas Marília também é fabricante da linha Cobra Motoparts. Faça um orçamento e conheça nossas formas facilitadas de pagamento. Etiquetas Marília, a qualidade que você merece. Com excelência na fabricação de móveis em Marília, a Arte Junco traz qualidade e garantia em seus produtos. Trabalhamos com peças personalizadas e sob medida para você aproveitar melhor o seu espaço. Com grande variedade em cadeiras, mesas, chaise, poltronas, aparadores, carro-bar e espreguiçadeiras, a Arte Junco oferece também diferentes cores e acabamentos. Venha conhecer a Arte Junco. Beleza e bom gosto para o seu móvel você encontra aqui. Você está assistindo Programa Cotidiano, com Lenise Almeida. De volta aqui com o nosso programa cotidiano, estamos ao vivo na hora do almoço, temos as reprises às 19h e à meia-noite. Fique à vontade para participar por meio do nosso Facebook. Eu sempre reforço aqui esse convite, né, porque a sua participação é fundamental para nós. Olha, estamos aqui falando sobre o Dia do Advogado e desse tema a gente pode passar horas aqui, porque assim como eu, você certamente aí do outro lado deve ter muito interesse em conhecer a realidade, né, da advocacia na atualidade, nessa nossa era contemporânea de tantas informações novas, né, de um dinamismo às vezes surreal. Então a gente fica nessa expectativa de encontrar alguém que possa nos esclarecer e fazer com que a gente acompanhe tanto acontecimento, principalmente aqui no Brasil. Só que antes de voltar aqui ao nosso assunto, rapidamente, preciso mostrar para vocês o trabalho que está sendo realizado lá no Hospital Espírita de Marília. Falamos sobre o aniversário do hospital e agora sobre terapia ocupacional, né, esses pacientes que encontram maneiras de se expressar. E a arte é uma delas. O EM, Hospital Espírita de Marília, está apresentando na oficina cultural Tarsila do Amaral 11 obras desenvolvidas durante as atividades de terapia ocupacional do hospital. Larissa Soares de Melo é terapeuta ocupacional da entidade e falou como desenvolve o trabalho com os pacientes. Sou terapeuta ocupacional no Hospital Espírita.
da aula de dependência química. Trabalho com eles atividades de expressividade, artes plásticas, expressão corporal, para tentar resgatar esse indivíduo que às vezes fica perdido em relação ao diagnóstico. Com o tema Qual a Sua Loucura?, a mostra tem por objetivo promover a reflexão e o debate sobre qual o sentido da loucura para cada um. Através da terapia ocupacional, a gente idealizou essa exposição com os pacientes, onde a gente conseguiu elaborar 11 telas, que foram trabalhadas as questões de diagnósticos, de como eles compreendem isso, de como eles sentem conscientemente, e até a questão social, de como a sociedade recebe isso e de como eles passam isso para a sociedade também. E, inicialmente, ela integrou uma mostra que fez parte da 3ª Semana Cultural da Luta Antimanicomial, e agora ela está com uma exposição itinerante. Então, vários espaços estão procurando, se interessando para ajudar nessa divulgação, nessa quebra de estigmas que ainda tem, e tentar modificar um pouco do olhar que as pessoas compreendem sobre transtorno psiquiátrico e saúde mental. E, diariamente, isso é discutido com os pacientes. Eles que deram o nome da tela, eles que deram o nome da exposição, eles participaram ativamente até no objetivo de ter esse resgate social e inserção social deles, que acaba se perdendo muito através do tratamento, através de como a comunidade recebe isso. Então, pensando em todos esses objetivos, a gente acabou criando essa amostra e está tendo resultados positivos. Segundo ela, muitos dos pacientes acabam descobrindo neles mesmos aptidões que muitas vezes não existiam. No total, 4 pacientes artistas estão fazendo parte da exposição. Isso que é o mais significativo, porque muitos deles às vezes estão desacreditados, muitos desacreditam deles, e eu acho que através da atividade da terapia ocupacional a gente conseguiu resgatar e dar vazão a tudo isso. E muitos deles ficaram surpresos também da própria capacidade. Eu acho que é aí que que fica mais gratificante aí no trabalho, que a gente consegue ter esse resgate e até esse descobrimento de novas habilidades que nem eles sabiam que tinham aptidões. Então, com certeza, eu acho que o resultado sempre vai ser positivo. E eles, então, eles ficam sempre eufóricos, animados e veem novas possibilidades de vida, que é isso que eu tento resgatar com eles. Muito bem, está aqui, olha, sempre um espaço no nosso cotidiano para mostrar o que existe, né, de melhor na nossa cidade, e aquilo que não esteja tão bom, como é que nós vamos perceber a sequência de fatos para que aquele acontecimento se torne algo positivo. Espaço aberto para todos, né, e para tudo que acontece em Marília, e obviamente aqui nessa oportunidade, por exemplo, a gente acaba já numa abrangência do local para o global, né? Então, falando em direito, não tem como pensar, né, em casos específicos, né, Dr. Tain? Então, o Dr. Tain está aqui com a gente hoje falando em nome da OAB, né, da subseção de Marília, e em nome certamente de todos os profissionais, né, que nessa data tem muito o que comemorar, certamente, né, doutor? Ah, sem dúvida nenhuma. Nós somos hoje mais de 2.200 advogados inscritos na cidade de Marília. Nós temos mais de 375 mil no estado de São Paulo. Então, é o maior estado hoje com inscritos na advocacia. E a advocacia, a cada ano, ela conquista. A advocacia não perde, ela acaba conquistando, muitas das vezes, por essas mudanças que a legislação acaba tendo, pelas informações, como você bem disse, que são trazidas à população através da imprensa, através da imprensa escrita, falada, da internet, onde as pessoas hoje conseguem reconhecer alguns momentos de acontecimentos, de fatos que possam interessar para ela também. Então a gente vê muita situação desse tipo no que diz respeito ao direito do consumidor, sim, a Lei Maria da Penha, essa situação agora das investigações que estão acontecendo do caso da Petrobras. Então as pessoas hoje elas estão muito mais preocupadas realmente com o aspecto jurídico. Sim. E muitas das vezes elas não percebem isso. E muitas das vezes elas conversam sobre alguns fatos que são apresentados pela imprensa, mas conversam por aquilo que elas ouviram dizer. Sim. E esse é um problema. Esse é um problema sério. É um entrave, né? Porque quando eu falo daquilo que eu ouvi dizer, e eu não tenho um conhecimento muito aprofundado daquilo, tudo o que eu escuto passa a ser verdade. E essa verdade nem sempre ela representa realmente o que vai acontecer depois no judiciário. Então é onde acontecem as frustrações da população. Então elas ficam às vezes ansiosas, aguardando determinado resultado em determinada situação, e esse resultado não acontece. Então aí é muito mais fácil eu criticar o judiciário, criticar às vezes o advogado que está defendendo aquela pessoa, criticar às vezes o deputado pela criação de uma determinada lei,
justamente porque a gente não reconhece efetivamente o que está acontecendo naquele caso específico, naquela situação própria. Então, quando a gente discute hoje o direito, e se você me permite, é muito importante a visibilidade da natureza preventiva. Sim. Tudo na vida, a prevenção é importante. E o direito, mais do que nunca, é importante que se faça a prevenção, que se busque saber efetivamente do seu direito quanto a determinada situação. Então, quando eu escuto na televisão, no rádio, quando eu leio na internet sobre uma situação do qual eu acredito que eu me encaixo, antes de eu viver essa situação do me encaixar, é importante que eu procure alguém da área jurídica, um advogado, e leve para ele a questão, para que ele diga, olha, você realmente se encaixa aqui e você realmente tem esse direito. Ou por outra, você não tem esse direito, porque para você não se atinge ou não se estende até aqui. E isso às vezes frustra muito a pessoa que acreditava naquela situação. Então, a prevenção ela é fundamental antes da discussão. É porque quando o senhor fala da verdade, de tudo isso que o senhor falou aqui, uma palavra que, para mim, fica explícita e deve ser destacada, a questão da verdade. Né? Porque eu penso no meu direito e, automaticamente, porque eu acredito na minha verdade. Exato. Cada um tem uma maneira de interpretar. Esse é o lado positivo, esse é o bonito do trabalho, né, no direito. Exato. É justamente ouvir todos os lados, né, para que você não cometa a injustiça. Exato. E é essa a dificuldade da maioria das pessoas, né, porque nós somos muito imediatistas. Sem dúvida. E acabamos, né, num julgamento prévio, muitas vezes, a gente tem visto aí barbaridades acontecendo, né, e é um hábito que a gente tem. Você automaticamente começa a julgar. E aí você não se coloca no lugar do outro, ou não pensa na maneira como aquilo aconteceu, né? Antecedentes, por exemplo. As circunstâncias que geraram aquele fato. Então, nós somos levados naturalmente, nós somos impulsivos por natureza. E esse impulso, quando diz respeito ao direito, não só o nosso, mas também o direito dos outros, nós somos muito impulsivos. Então a gente às vezes ouve uma notícia, assiste uma notícia e a gente já se posiciona. A gente não observa que existem os dois lados dessa situação e que esses dois lados da situação precisam ser reconhecidos, precisam ser provados. Nós temos como mecanismo de defesa, isso é do ser humano, ele transforma uma situação adversa a ele em uma situação favorável a ele. Sim. Então ele constitui uma verdade própria, vive essa verdade própria, esquece a verdade circunstancial do fato, e aí ele tem o reflexo final do resultado de uma demanda, do resultado de uma questiúncula, às vezes de conversa com alguma outra pessoa, e ele se frustra, porque ele esquece que aquela verdade não é a verdade completa, é a verdade dele. Então essas coisas que precisam ser muito bem observadas. Antes da gente pensar assim, mas o juiz não condenou, mas o juiz... Como se fosse só assim, simples. Exatamente. Você vai deturpando, inclusive, né, a função e a essência da defesa. O Rui Barbosa, quando ele discutia no Senado Federal o direito, ele sempre dizia assim, que o processo é um documento composto de várias folhas, onde metade dessas folhas tem a verdade do autor e a outra metade tem a verdade do réu. Compete ao juiz juntar as duas verdades e entregar à justiça. Então, quando o Rui Barbosa falava isso, e na verdade isso é mais do que válido até hoje, o processo é assim mesmo. O juiz está diante de uma verdade de um lado e a verdade do outro lado. E o juiz é que tem que pensar dentro daquelas verdades e provas para se convencer. Então, muitas das vezes a gente acha que é injustiça, muitas vezes a gente acha que a justiça não foi feita. E não funciona, ou que funciona só para um lado e não para o outro. Isso, que a justiça é só para rico, não é para o pobre. E esses tipos de argumentos, muitas das vezes, precisam ser ressalvados. É lógico que tem situações que acabam sendo acometidas de decisão que não corresponde a uma verdade real e tudo mais, mas é porque não chegou para o juiz elementos suficientes para isso. Então, o trabalho da advocacia é esse. O trabalho da advocacia é buscar junto ao seu cliente todos os elementos que ele possa ter e filtrar desses elementos aqueles que são os mais importantes para que o direito dele realmente apareça. Sim. E também ser muito sincero em dizer, olha, você sabe que você está errado,
você sabe que nós estamos numa discussão errada, então você sabe que a chance de perder é muito maior. Vamos tentar negociar, vamos tentar fazer um acordo. E aí você administra que vem a questão da crise, né? Administrar aquilo que já é fato. Exatamente. Para não ficar pior. Exatamente. E ter essa liberdade de dizer para o cliente isso. O advogado ele não pode omitir para o cliente, porque a gente passa a observar que se a gente deixa o cliente viver aquela verdade que é só dele e não está aparecendo no processo, ele às vezes responsabiliza até mesmo o próprio advogado. Então ele acaba cutucando o advogado ou dizendo a culpa foi do meu advogado. Sim. Quando na verdade, às vezes faltou uma relação pessoal para que o advogado pudesse ter tido a liberdade de ter dito para ele, olha, você sabe que você está errado, você sabe que o resultado não vai ser dessa maneira. A pessoa tem que saber efetivamente onde ela está. Quer dizer, vocês fazem um trabalho, né, da maneira mais transparente possível para atingir, se não for a meta que o cliente quer, mas pelo menos se aproximar, né, e evitar danos maiores. Só fazendo aqui um parênteses, mais uma vez voltando à política, assim como os assessores, no caso, né, da administração pública, né, do Estado de um modo geral, vocês têm esse dever de levar a informação. Muitas vezes, se eles vão ouvir ou não, é uma outra questão, né? Exato. Isso é importante que fique claro. Sem dúvida nenhuma. O advogado nada mais é do que um interlocutor. Ele é aquele que pega a situação do cliente e apresenta para o Estado Judiciário, para que o Estado Judiciário faça uma dosimetria dessa questão jurídica e chegue ao melhor denominador comum. Então, o advogado, quando ele ouve do cliente, quando ele junta as provas que o cliente traz e apresenta para o juiz, ele vai filtrar essa situação para que ele apresente da melhor maneira possível aquela visão que interessa para o seu cliente, que interessa para o processo segundo o seu cliente, mas também tem que saber dimensionar essa forma de apresentação para não causar um prejuízo maior. Realmente são muitas as facetas, né? E muito que nós temos que aprender. Eu tenho que fazer um intervalo rápido, mas na volta, que é o último bloco, eu quero perguntar aqui para o Dr. Tayon mais uma vez, sobre essa aproximação, né, do direito, do advogado, né, da advocacia de um modo geral, a aproximação com a população. Até que ponto existem ferramentas, né, para que a gente, como se estivesse no banco escolar, né, pudesse ter acesso, né, a essas primeiras informações, pelo menos para tentar, né, distinguir uma coisa da outra, né, e não ficar fazendo o julgamento prévio. Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo e mais, rapidamente também, só ouvir aqui do Dr. Tayon uma questão que vem chamando muito a atenção sobre posicionamento dos advogados em relação à delação premiada, né, e a doutora Beatriz Catapreta, que deixou a todos, né, surpresos, nós que não entendemos nada, ficamos perdidos, né, nessa postura que ela teve, porque até onde eu acompanhei, ela disse que vai abandonar a carreira. E aí é algo que chama a atenção. Intervalo rápido, a gente já volta. Cotidiano, com Leniz Almeida, volta já. Crise? Que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Porcelanato retificado, cor cimento, R$ 28,90. Coral acrílico rende muito, R$ 189,00. Invista no que é seu. Construa! Eu tenho um convite para você. Tudo que precisar você encontra aqui na Multiprática. Vem pra cá e aproveite o horário especial de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, também aberto aos sábados e domingos. E aqui você encontra tudo, parte hidráulica, elétrica, além da linha de móveis de excelente qualidade. E mais, a entrega é imediata. Viu só? Aqui na Multiprática tem tudo o que precisa. Corre pra cá, Avenida Pedro de Toledo, número 273, próximo ao restaurante Chaplin. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã, a notícia levada a sério. Assine 3311-5400. A Forte Móveis Usados para Escritório está em novo endereço, com espaço amplo e fácil estacionamento para melhor atender os clientes de Marília e região. Além da variedade em estantes de aço, armários, arquivos, balcões, escrivaninhas, mesas e cadeiras, a Forte Móveis Usados para Escritório ainda faz reformas em consertos de cadeiras e muito mais. Venha conhecer o nosso showroom, com grande estoque e pronta entrega. Forte Móveis Usados para Escritório, Avenida Castro Alves, 1726. Todos Sombrite. Todos com braços articulados. Policarbonato. Todos modelo comercial.
Toldos Cortina. E vários outros modelos é com a Fábrica de Toldos Marília. Nesta você pode confiar. Avenida República 1127. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 3433-4900 ou 0800 771 5005. Você está assistindo Programa Cotidiano com Leniz Almeida. De volta com o nosso cotidiano, esse que é o último bloco do programa. Eu vou dar sequência aqui à nossa entrevista com o Dr. Taio, falando sobre o Dia do Advogado e um pouquinho mais, curiosidades acerca desse assunto que interessa a maioria da população, pelo menos é isso que a gente espera, né? Daqui a pouquinho, antes de encerrar o programa, a gente vai apresentar para vocês a primeira matéria de uma série que está sendo produzida pela nossa equipe de jornalismo sobre segurança no trânsito. Nós temos inúmeros casos, vítimas fatais, que de janeiro até agora já são 18, e nós então teremos a participação do Marcos Farto, que é um especialista em trânsito, para nos ajudar, dando algumas dicas. Mas isso para encerrar o programa, então você fique aí acompanhando a gente, porque já tem esse início de especial. Dr. Taio, saímos do bloco anterior, entramos nesse pensando em muitas coisas, né? Até já antecipadamente deixo o convite para o senhor voltar para nos ajudar a entender um pouquinho, do que acontece no nosso país, especialmente. Então, só para puxar ainda o raciocínio sobre essa aproximação da OAB com a população. Existem muitos programas, emissoras já e canais específicos, de informação, mas muitas vezes, por falta até de embasamento, a gente tem uma certa dificuldade de acompanhar. Quais são os projetos, o objetivo da OAB, dessa aproximação com ferramentas mais populares e a preocupação também com a formação desse profissional, do profissional na área de direito, porque a gente sabe que existem inúmeros pontos de ensino no país. Sim. Acho que no Brasil é um dos maiores, em número de faculdades. A quantidade de faculdade de direito no Brasil somada é maior do que a do mundo todo. É muita coisa. Isso faz um diferencial significativo. E para garantir todo esse conteúdo, garantir o desempenho positivo do profissional e a satisfação do cliente, formação é essencial, Então, essas duas coisas, informação para a população e formação do advogado. A OAB, ela tem um trabalho que é feito por comissões. Todas subseções da ordem, assim como o Conselho Seccional no Estado e também federal, nós somos divididos em comissões. Então, a OAB Marília, por exemplo, ela tem a comissão da OAB Vai à Escola. Essa comissão OAB Vai à Escola foi composta por alguns advogados que gostam de falar, de ter uma boa oratória, que se sentem bem e que firmaram uma parceria com a Delegacia de Ensino aqui da cidade e visitam as escolas, pegam os jovens e dão palestras a esses jovens, explicando sobre violência doméstica, sobre crimes da internet, que hoje é uma situação que acontece com muita frequência. Que a internet não é terra de ninguém. Exato. Que a molecada acha que pode fazer tudo. Praticar o bullying e ficar filmando. Hoje se tem muita filmagem do nu, feito por esses jovens, que gera também uma responsabilidade criminal. Denegrir a imagem do outro. Você fala, mas eu estou só falando, não fiz nada, é uma brincadeira. Isso, eu não fiz nada, eu só falei. Recentemente a gente viu aquele caso do Rio Grande do Sul, daqueles meninos, daqueles jovens que espancaram lá um rapaz que acabou falecendo na saída de uma festa, onde a polícia conseguiu chegar a um deles porque ele ligou para um amigo e ficou contando o que aconteceu. Porque eu espanquei, porque eu bati igual bate a polícia. Então a gente percebe assim, há uma utilização muito equivocada. Então a OAB tem esse trabalho de ir até a população, de buscar essas informações, buscar os jovens nas escolas públicas da cidade e levar através de palestras. Nós temos a Comissão de Direitos Humanos, que firmou com o Estado de São Paulo uma parceria. Marília é a primeira subseção do Estado de São Paulo, tem uma parceria contra o tráfico de pessoas e violência de ordem sexual contra mulheres e tráfico e escravo de pessoas, em onde nós conseguimos já alguns flagrantes aqui na região. Então, uma parceria que é feita da UAB junto com o Ministério Público e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
A OAB ela tem comissões que defendem o interesse da sociedade, que é uma comissão que chama Direito de Prerrogativa, Sim. que defende o direito efetivo das pessoas de buscarem os seus direitos na justiça de forma clara. Então a OAB ela faz um trabalho muito claro para o judiciário. Sim. E às vezes não tão vistos pela população porque são muito pontuais também, pontuais né? em algumas situações. Entendi. Então a AB se preocupa bastante com isso e faz um trabalho. Uhum. Em contrapartida, com relação à quantidade de cursos no Brasil, essa é uma preocupação severa da Ordem. Uhum. A Ordem sempre se postou contrária à proliferação de cursos no Brasil. Desde 1990, a Ordem tem todas as faculdades que foram abertas a partir dessa data, a Ordem sempre deu chancela contrária, por entender que a elevação do número de faculdades não elevaria a capacidade dos formados. Sim. Porque quanto maior o número de faculdades, maior o número de professores bem formados você precisa. E os professores precisam ser muito bem especializados, mestrados. Não é no mesmo tempo, né? Não é no o mesmo ritmo tempo. é diferente. Exatamente. Na formação da graduação e a formação de um bom professor. Não dá, Exato. não bate, né? Mas o que a gente percebe é assim, as campanhas do governo acabam atrapalhando. A gente vê uma campanha hoje do governo de pátria educadora. Uhum. E essa história de pátria educadora faz com que se prolifere cursos que não se tem qualidades. Sim. Então, por exemplo, nós temos situações no Brasil de faculdades que já há mais de 4 anos, se eu não me engano 4 ou 5 anos, que formam alunos na área de direito e nenhum aluno passa no exame de ordem. Então, o que a Ordem cobra do MEC? Fiscalização nessa escola, intervenção nessas escolas, que elas sejam paradas nos seus vestibulares, que seja revisto. Porque assim, quando a Ordem ela realiza o exame, para que ela selecione aqueles que irão sair da condição de bacharel em Direito e virar advogado, o que ela espera com esse exame, e esse exame não é um exame fácil de ser feito. A gente vê pelo número de aprovação, né? Cada vez menor. Ele tem nível de concurso público. Sim. E é justamente por isso, porque a Ordem, ela sabe que o trabalho do advogado, ele é muito importante. E você ter a carteira de advogado para pessoas que não têm uma boa formação, ou que não têm uma qualidade para que ele exerça essa informação à população, nós vamos estar prejudicando. É um risco para a população. Ao invés de ajudar, nós estaríamos prejudicando. É claro. Então a gente vê um índice muito baixo de aprovação hoje, e a gente tem isso, porque assim, a Ordem ela não tem número de vagas, que muitas a gente pensa. Exato, porque o errado é a prova, né? Vocês estão errados. Ninguém para pensar que é falta de qualificação do candidato. Exato. O problema não está na prova. Não, nós temos uma prova que é dividida em 2 fases. Numa primeira fase você tem 80 questões. Essas 80 questões se dividem nas mais diversas áreas do direito. Aí você inclui a ética profissional, o código de ética da advocacia, porque você tem que saber se ele tem um mínimo de conhecimento ético profissional, e também conhecimentos gerais. 80 questões que ele tem que acertar 40 para passar para a segunda fase, ou seja, 50% da prova. Então ele não concorre com ninguém. Fez 40 pontos, vai para a segunda fase. Automático. Na segunda fase ele tem o direito de escolher qual é a área que ele quer fazer. Civil, penal, tributário, constitucional. E ele escolhendo a área que ele quer fazer, ele vai ter que fazer vai ser dado a ele um problema, como se um cliente tivesse chego no escritório dele, e ele vai ter que montar uma peça, uma petição, baseada naquele problema do cliente. E isso é que é corrigido. Aí vem mais 2 ou 3 questões, são 4 questões relativas a essa mesma matéria, e tem que tirar nota 6 para passar. Ou seja, então, o básico para que ele consiga depois atuar. Média mínima para que ele tenha um mínimo de conhecimento para que ele possa exatamente atuar e defender os interesses. Então, hoje se discute muito, porque nós temos, por incrível que pareça, uma associação que se chama Associação dos Bacharéis em Direitos do Brasil. Essa associação hoje conta com mais de 400 mil bacharéis em Direito, que faz um lobby junto ao Congresso Nacional tentando para derrubar a prova. O exame de ordem. É bom entender em casa, né? O bacharel é aquele que ainda não foi aprovado. Né? Exato. E a gente vê assim, OAB. Uma coisa que a população não percebe é assim, por que o Eduardo Cunha, presidente do Congresso Nacional, se coloca contra o exame da ordem e fica apresentando projetos para acabar com o exame da ordem? A população não sabe disso, mas a filha dele é formada há 7 anos e não passa no exame de ordem. Eu ia perguntar isso, porque existem muitos, né, dentro do direito que são contrários justamente porque... a filha dele, 7 anos de formada, não passa em exame de ordem. E também... E aí ele ficou irritado. Ele é eleito e reeleito no Rio de Janeiro com essa campanha.
Exatamente. Então muitos bacharéis de direito acabam votando nele por isso. Tanto que o Supremo Tribunal Federal já definiu isso, que o exame da ordem é Quer o correto. dizer, já está definido. Supremo Tribunal Não cabe recurso. Essa coisa... Não, recurso não. Então. Agora o que cabe é assim, mas o Congresso pode mudar a lei. Porque quem constitui o exame de ordem é a Lei Federal 8.906/94. No artigo 44, inciso 2. Então o que acontece? O Congresso Nacional ele tem poder de alterar a legislação. Então ele tem o poder de alterar essa Lei 8.906 e tirar a obrigatoriedade do exame de ordem. Mas eu acho que a população tem que perceber o seguinte, a retirada do exame de ordem, só para a gente ter uma ideia, Sim. No Brasil hoje a gente tem perto de 700 mil inscritos advogados. Se tirar o exame de ordem e todos os bacharéis de direito passarem a ser advogados, nós passaremos para quase 1.800.000 advogados. Banalização total, né? Se a gente for pensar ao pé da letra, é isso. E com risco. Com um risco muito grave. Porque essas pessoas irão para o mercado de trabalho, irão atender, irão entrar com ações, irão promover atos que podem se tornar temerários e prejudiciais. Os que são contrários à prova alegam que, uma das alegações que eu vejo sempre, é que o próprio mercado vai selecionar aquele que é bom e o que é ruim. O que não é verdade, o que acontece no caso dos jornalistas, por exemplo, né? Que até agora a gente tem esse embate, né, da necessidade, obrigatoriedade ou não do diploma. Que é o mínimo. Né? Se a gente não está querendo nem a graduação, como é que você vai trabalhar com uma área que é tão séria como a comunicação? Existem pessoas que acham que não, que, né, pela experiência, eu também aqui não estou aqui para discordar ou não, só estou cutucando, provocando a reflexão. Mas se a gente não quer, né, se especializar ou se aperfeiçoar, obviamente o mercado vai selecionar. Mas eu acho que você coloca em xeque, né, o nível de conhecimento daqueles profissionais e banaliza mesmo a importância do profissional. Mas como que você vai selecionar o advogado? Então, exato. Você só vai selecionar o advogado na hora que ele der o problema. Porque assim, como que eu não vou procurar o TAI um advogado? Mas por que eu não vou procurar o TAI um advogado? Porque ele cometeu algo com o meu processo, com o meu direito, que me prejudicou. E isso tem que disseminar para que as pessoas parem de me procurar. Até acontecer isso? Até acontecer isso, essa pessoa está no mercado. Então, é diferente. O mercado não vai selecionar porque eu montei uma loja e vendi um produto estragado. Exato. Na verdade, eu gerei um prejuízo para alguém e com o tempo das ações isso pode disseminar coisas maiores. Então, a ordem se preocupa, quando a ordem mantém o exame, é por causa da proliferação dos cursos de direito. Se nós não tivéssemos a quantidade de cursos de direito, no Brasil, enquanto se forma 30 mil alunos por ano em direito, nos Estados Unidos, muito mais população que a gente, se forma 1.800. Então, qual é a qualidade que tem lá? Qual é a qualidade que tem aqui? Muito expressiva a diferença. Então, lá você tem uma qualidade profissional diferenciada, você tem as pessoas... Então, para entrar numa faculdade de Direito lá, é como entrar numa faculdade de Medicina aqui. Exato. Então, a gente precisa ter um dimensionamento melhor para chegar a esse consenso. Começar a filtrar, né? Exato. Porque só assim a gente vai alcançar a excelência, Exato. que tanto se apregou, né? A excelência, nível, alto nível de atendimento à população, porque a gente merece, é o nosso direito. Mas o Dr. Taio vai voltar aqui numa outra oportunidade, nós temos que encerrar, para dar sequência ao assunto sobre a doutora Beatriz Cata Preta. Até lá, certamente, muitas outras coisas vão acontecer até o senhor voltar, porque toda semana é uma emoção nova, né, no Brasil. E aí nós podemos falar também, já relacionando esse assunto, a questão desses honorários, né, a dificuldade que a pessoa tem de achar que ela pode ter o acesso ao atendimento e por isso se confunde muito, né? Falar é elitizado, né? O direito é elitizado e a gente não vai ter acesso. Mas nós vamos falar mais sobre isso e inclusive comparar, né, como é o trabalho de vocês realizado aqui e em outros países e falar de legislação também, né? Porque aqui a gente tem muita lei. Isso. Mas e aí, até mesmo o julgamento pode existir, mas para ser cumprida a lei depois é complicado. E a gente precisa entender isso, né? Não só falar de quem está te defendendo ou te acusando. São várias esferas aí nesse processo todo. Dr. Taio, muito obrigado pela gentileza da sua presença aqui. Mais uma vez, parabéns pelo dia. E obrigada mesmo, viu, pelos esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço, a OAB de Marília agradece o seu convite para participar nesse dia tão importante do 11 de agosto.
Nós ficamos muito honrados e muito gratos por estar aqui. E pode ter certeza, os seus telespectadores e você aqui do canal, que todas as vezes que for necessário, que for conveniente, estaremos aqui para prestar os esclarecimentos necessários à população. Vamos fazer aqui um cursinho básico, né, para quem está em casa. Muito obrigada. Olha, vamos encerrando então e chamando, como eu disse anteriormente, a nossa primeira matéria da série especial sobre segurança no trânsito, ou insegurança no trânsito, como queiram. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso programa Cotidiano. Até lá. O programa Cotidiano passa a exibir a partir de hoje a série de reportagens Segurança no Trânsito. Durante algumas semanas, o especialista em trânsito Marcos Farto dará dicas importantes de como se comportar no trânsito e informações sobre a manutenção adequada do seu veículo. Olá, Lenisa, aqui estamos nós num bate-papo, a gente poder trazer para você e para o seu público maravilhoso que está sempre atento, principalmente esse público feminino que está evoluindo cada vez mais, não só no mercado, mas na condição de dirigir também. E é preciso interagir. O veículo, ele conversa com a gente e a gente precisa entender a linguagem que o veículo nos oferece, porque afinal de contas, o veículo não é simplesmente um instrumento, um objeto, mas pode ser uma arma se mal utilizado. Ele pode ser potencialmente ofensivo se nós não observarmos algumas condições técnicas e fáceis de lidar para o nosso dia a dia interagindo com ele. A primeira coisa que eu vou passar para vocês é como que eu vou fazer a leitura da parte de primeiro escalão que o veículo me oferece. O que seria uma manutenção de primeiro escalão? É aquela manutenção que eu não uso nenhum tipo de chave, nenhum tipo de ferramenta, simplesmente as mãos. Então vamos lá, nós vamos, antes de colocar o veículo em movimento, o Código de Trânsito, ele nos orienta que é preciso verificar as condições do veículo. E aqui nós vamos olhar. É sempre importante olhar para isso aqui, aí você olha, o que é isso? Eu não entendo nada, não entendo nada. Eu também não entendi, a gente vai aprendendo. Então eu tenho aqui que verificar a condição do óleo do veículo. Aonde que eu vejo o nível de óleo? Eu não posso simplesmente ir colocando a mão de qualquer maneira. Primeiro, eu preciso ter um instrumento descartável, tem aqui um papel justamente descartável. Não se utiliza mais estopa. Por que não se utiliza estopa? Porque a estopa ela deixa uma cerda, deixa algum resíduo que vai para o motor, limpa uma vez, 2, 3, 10, 50 vezes, quando você percebe já está aquele monte de pano dentro do motor e acaba trazendo um prejuízo enorme para a mecânica e o funcionamento. Então aqui está a vareta do nível de óleo. É simples de retirada, ela vai me trazer um nível como que está a condição de lubrificação do motor. Aqui ela está totalmente completa, suja, vamos dizer assim, né? Envolvida em óleo. Eu vou limpá-la e agora eu coloco novamente essa vareta no interior, afundo e retiro novamente. Quando eu retiro essa vareta, ela vai me dar uma informação do nível de óleo, ou seja, eu tenho uma escala que está completa a lubrificação. Nunca pode estar abaixo desse meio. Estando abaixo, significa que falta óleo, ou seja, o motor está queimando óleo e isso pode comprometer o desenvolvimento até fundir o motor. Não é aconselhável completar toda hora. Por que não? Porque você tem ali, de repente, faltam 500 km para substituir o óleo e você coloca óleo novo. Então é um desperdício. É mais fácil, por causa de 500 km, você levar o veículo para uma revisão e trocar todo o óleo. Essa é a primeira dica. Olá, Lenisa, continuando aí esse bate-papo, trazendo essas informações que precisamos em relação à interatividade com o veículo, interagir com ele. Aqui nós temos um dispositivo de abastecimento de água, onde faz todo o trabalho de arrefecimento. O que é arrefecimento? É o resfriamento do motor. O motor ele atinge uma temperatura alta e essa água ela vai passando ali no radiador, nos cubos do veículo, trazendo o resfriamento para ele não atingir uma temperatura altíssima a ponto de travar. Então, eu preciso estar sempre atento aqui nesse dispositivo se a água está no nível exato e necessário para que esse equipamento possa trabalhar com tranquilidade. Aqui sempre tem uma margem de nível que você vai observar no seu veículo. É claro que na câmera não vai aparecer tão bem quanto a gente precisa, mas no veículo já vem marcado o nível máximo e o nível mínimo. Como que eu vou saber? Apenas balançando o veículo
essa água vai fazer ali o movimento e eu percebo se está no nível. Detalhe, nunca abra esse dispositivo com um veículo quente, em funcionamento. É preciso ter uma técnica, porque quando você faz o giro, ele vai soltar um gás. E esse gás, esse vapor, pode causar queimaduras. Então, sempre preso e observando se tem água suficiente para o desenvolvimento aí. Quando que eu vejo isso? Todos os dias? Não, uma vez por semana ou quando eu perceber que o veículo está superaquecendo através do painel. Segunda dica, estamos aí. Na próxima reportagem, você confere com o especialista dicas de como se comportar ao entrar em seu veículo, dando destaque para o uso correto do cinto de segurança e a leitura do painel de controle do veículo. Não perca no programa Cotidiano. Cotidiano. Oferecimento. Unimar, a Universidade de Marília. E Casa Sol, a mega loja.